Nono ano, agora nós vamos então pegar a apostila universitária, certo? Lá na página 35, tá? Nós vamos lá na seção Reflexão sobre o uso da língua, falando justamente sobre isso, frase, oração e período, que é o conteúdo que vocês já passaram no caderno, ok? Aqui então, pessoal, nós vamos ter exercícios referentes, então, a esse conteúdo. Tem todas as explicações do caderno, tá? Se você fizer tudo direitinho lá, você vai entender e vai conseguir fazer esses exercícios. Esses exercícios, eles usam frases, orações do texto que vem antes, tá? Do texto da Ana Terra. Então, por isso que são frases aí, de repente, um pouco estranhas, né? Porque elas estão dentro do texto. Então, você pode ler o texto para entender ali a história, né? E poder fazer aí os exercícios que utilizam essas frases, tá bom? Então, vai pedir frase nominal, frase verbal, tá? Vai pedir para você contar aqui as frases, ó, quantas frases há nesse trecho, quais frases são compostas de apenas um verbo, quantas orações compõem a primeira frase do texto. O que você tem que se lembrar, então? Para a gente ter uma oração, a gente precisa ter uma frase verbal. Então, tudo aqui vai estar centrado no verbo, certo, pessoal? Então, quando você vai analisar uma frase, você vai ver se tem a presença do verbo, tá? Tendo a presença do verbo, ela vai ser oração, certinho? Pode ser o verbo sozinho ou pode ser locução verbal. Dois verbos juntos, sendo um auxiliar e um principal. Então, você tem que ficar bem atento a isso, tá bom? Quantos forem os verbos, quantos verbos tiver, vai ser o mesmo número de orações, beleza? E aí vem o importante saber. Esse importante saber é aquela explicação que eu passei para vocês também, certinho? Então, vocês podem dar uma olhada. E aí chegamos a mais um pouquinho de exercícios. Mãos à obra, na página 36. Aqui, então, pessoal, você vai ter períodos, né? Período simples, período composto, que a gente viu lá no conteúdo do caderno. Em relação aos períodos a seguir, localize os verbos e as locuções verbais. Lembrando mais uma vez, locução verbal, dois verbos juntos com o valor de um só. Em seguida, responda por quantas orações é formado cada um deles. Então, você vai, novamente, olhar os verbos, presença de verbo. Se tiver um verbo só, uma oração só, período simples. Se tiver mais de um verbo, você vai ter período composto e o número de orações vai ser o mesmo que o número de verbos. Então, vai contar os verbos, beleza? Tem vários aqui, várias alternativas, né? 2. Encaixe os verbos do quadro abaixo nas frases para formar períodos, né? Para isso, preste atenção às conjugações e o sentido que elas indicam. O que acontece? Aqui você vai usar esses verbos, mas esses verbos vão ter que ser modificados de acordo com a frase onde eles vão se encaixar. Aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem uma correção, porque o que acontece? A apostila, ela fez uma confusão aí em duas alternativas. Então, eu vou depois pedir para vocês, ou mandar a imagem, porque vocês vão precisar tirar aí para mim dois trechinhos. Então, depois eu mando a explicaçãozinha certinha para que esse exercício possa ser feito corretamente, tá bom? E por último, nós temos então o 3, né? Agora, em vez de encaixar os verbos, você usará as conjunções do quadro para unir as orações e formar períodos. Indique quantas orações o período formado contém. Aqui nós temos algumas conjunções. Conjunção é aquela palavrinha que vai unir orações, tá bom? Então, você tem que ler aí as orações, ver o sentido delas para poder usar as conjunções. Por exemplo, o time de basquete não venceu, não treinou o suficiente. Então, veja o sentido aqui. O que vai dar certo aqui, ó? O time de basquete não venceu, mas não treinou o suficiente. Ou, né, porque não treinou o suficiente.
Perdão, pessoal, o mas aqui eu fiz confusão, ó. Não vai usar o mas, não, vai usar o porquê. O time de basquete não venceu porque não treinou o suficiente. Até eu me atrapalhei aqui, ó. Então, tem que fazer com muita atenção, tá? Para que o sentido fique aí certinho, para que não fique uma frase esquisita, né? Um período esquisito, tá bom? Então, vocês usam as conjunções e vão conseguir encaixar aí, formando os períodos compostos, tá bom, pessoal? Então, você vai fazer até aqui a página 38, tá? Terminar aí o exercício. E você vai tirar foto e me mandar no PV como nós combinamos, certo, pessoal? Então, essa semana a apostila só esses exercícios e mais o conteúdo do caderno para vocês poderem entender tudo aí certinho, tá bom? Uma boa semana para vocês, bons estudos, se cuidem e até mais!